Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, nesta semana refletindo sobre temas missionários a partir da contribuição da pena de algumas pessoas experientes e principalmente eu tenho compartilhado com vocês alguns vídeos do reverendo Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano brasileiro que tem influenciado positivamente, rica e profundamente a minha vida. O pouco tempo de contato que tive sempre foi impressionante com ele e que tem sido usado por Deus na obra missionária. Nesta noite eu compartilho com vocês uma descrição que ele fez de um grupo que na história da igreja é reconhecido como o grupo de cristãos mais engajados com a obra missionária de todos os tempos do cristianismo que se tem notícia. Os irmãos moravianos. Lembro-me que na minha especialização em teologia pastoral e missiologia, no Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, eu tive a oportunidade de um dos trabalhos usar como pesquisa precisamente os moravianos, ou morávios, na comunidade de Herrnhut, na Saxônia, na região da Boêmia, na verdade, hoje na Alemanha. Ouça esse depoimento, reflita um pouco sobre a sua vida, isso nos leva sempre a refletir sobre como nós temos gastado a vida e de que maneira nós temos sido testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor maravilhoso, nosso Redentor, Salvador, que na sua misericórdia se utiliza de pecadores como nós, que têm desfrutado de sua graça, para sermos instrumentos de divulgação dele mesmo e de sua graça a outras pessoas. Que Deus te abençoe. História bem conhecida. Algo que aconteceu a partir do dia 13 de agosto de 1727, um avivamento missionário em um grupo de tchecos refugiados na Saxônia, na Alemanha, atualmente chamados de morávios ou moravianos. O líder daquele grupo, um conde chamado Nicholas von Zinzendorf, ele tinha o desejo de ver o evangelho do Senhor Jesus pregado em toda a terra. E era uma igreja improvável, era uma igreja de refugiados, era uma igreja de imigrantes, era uma igreja fora da sua terra, fora do seu conforto. E essa igreja que Deus, ele, pela sua graça e desejo, resolve usar, entre outras igrejas, mas naquele momento, aquela igreja, para espalhar o evangelho da vida no Senhor Jesus por boa parte da terra. Até hoje, os pesquisadores missionários, vez por outra, eles identificam um lugar novo que está lá na lista dos não alcançados, e quando alguém se aproxima, se percebe que não apenas eles foram alcançados, mas há uma forte igreja entre eles, e remete ao tempo dos moravianos, que se espalharam por toda a terra e pregaram o evangelho em boa parte. Durante várias décadas, aquela igreja enviou o melhor que ela tinha. Ela enviou especialmente seus jovens como missionários, investiu seu dinheiro. E essa igreja que começou aquela prática de um relógio de oração 24 horas por dia, na capela central daquela igreja moraviana, irmãos se revezavam, 2 ou 3 a cada hora do dia ou da madrugada, orando ao Senhor, para que Deus lhes desse intrepidez, coragem, e enviasse os seus. Durante 100 anos, aquela igreja orou de maneira ininterrupta. Foi um avivamento espiritual, na palavra de Deus, amor a Jesus. O lema daquela igreja, eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. Era um lema teologicamente fiel, ou seja, é Jesus quem está fazendo todas as coisas, vamos segui-lo. É na autoridade de Jesus, já do meio para o final da sua experiência ministerial e missionária, o conde Nicholas von Zinzendorf, ele começa a visitar os missionários, alguns missionários em locais que ele conhecia, alguns países, e em uma de suas viagens, creio que foi a sua 4ª viagem, ele se encontra com 2 representantes da etnia Inuit, conhecidos como os esquimós do Alasca. E ali no século XVIII, aqueles Inuit, eles ouvem rapidamente sobre o evangelho e eles clamam ao conde, nós também queremos ouvir mais sobre Jesus, envie seus missionários. Nós sabemos que eles estão espalhados, envie também para o Alasca. E o conde, ele volta para Herrnhut, para o seu vilarejo, com o coração apertado, pois não havia mais ninguém a ser enviado. Os missionários haviam sido enviados, o dinheiro da igreja todo gasto neste envio missionário, não havia mais ninguém a ser enviado, com onde ele passa a orar,
e ele acorda no outro dia com um desejo claro no seu coração de desafiar uma pessoa da igreja, que era um senhor de meia idade, solteiro. Ele era o oleiro daquela comunidade, aquele que fazia os vasos de barro. Nós não sabemos seu nome, apenas conhecido na história das missões como oleiro. Ele chama o oleiro e o conde diz: eu orei ao Senhor, recebemos esse desafio de enviar missionários, não há mais missionários, mas eu pensei em você. Você não gostaria de dedicar toda a sua vida e ser missionário entre os Inuit, os Esquimós lá do Alasca? E aquele oleiro, ele sofre aquele choque, não é? Chamado ali pelo líder e confrontado logo com esse desafio. E o conde Nicholas von Zinzendorf, ele diz: antes que você responda, eu quero lhe fazer 3 advertências. Em primeiro lugar, se você aceitar, você vai sem dinheiro, porque nós já gastamos o dinheiro todo, não temos nada a investir mais na sua vida, no seu ministério. Você vai se sustentando aí, fazendo seus vasos de barro. Em segundo lugar, se você aceitar, você vai sozinho, porque não temos mais ninguém para enviar com você. Era a prática moraviana enviar equipes, não indivíduos, mas equipes. Mas não temos equipe, você vai sozinho. Em terceiro lugar, você vai para um local que a gente não ouviu falar até então, chamado Alasca, mas nós achamos que é bem distante. A minha impressão é que você não vai voltar. Então o desafio missionário foi interessante. Você vai sem dinheiro, você vai sozinho e você vai para não voltar. E aquele oleiro olha para o conde e diz: eu posso orar? Eu preciso de 2 minutos para orar. E ali de pé, abaixa sua cabeça, ora ao Senhor, 2 minutos, levanta a sua cabeça, olha para o conde e diz: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. Ali o relato histórico, já li várias versões, mas não diz se o homem estava ou não descalço. A minha imaginação é que ele está descalço. E eu sei que o conde, ele toma ali um par de sandálias de sapatos usados, coloca nos pés do oleiro e diz: amanhã cedo conversaremos. No dia seguinte, o conde foi até a casa do oleiro e bate à sua porta, ninguém responde. A vizinha corre para acudir o conde, dizendo: antes do sol nascer, ele me confiou os seus bens e disse: eu tenho uma missão importante demais que não pode esperar. E partiu. Jamais foi visto novamente. Não se sabe mais nada sobre esse oleiro. Sabe-se apenas que, por meio de um moraviano, o evangelho chegou no século XVIII entre os Inuit do Alasca. E meus irmãos e minhas irmãs, o resultado hoje é que mais de 50% de todos os esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus. Porque um homem, ouvindo a direção de Deus, exigiu apenas um par de sandálias usadas para obedecer a Deus. Sejamos sinceros, nós temos muito mais do que um par de sandálias usadas. Na verdade, Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Nós pedimos, Deus responde. Nós necessitamos, Deus supre. Nós precisamos de pouco, Deus nos surpreende até com muito mais. Precisamos de uma família, Deus nos dá uma igreja. Oramos por um esposo, Deus dá a esposa e ainda filhos. Oramos por um emprego, Deus nos agracia com algo que nós nem imaginávamos. Nós sonhávamos em ter uma bicicleta, temos um carro. Nós queríamos ali um local para aprender a palavra de Deus, Deus dá uma igreja com um pastor na pregação bíblica, teologicamente fiel, somos supridos. Deus nos dá muito além do que nós precisamos. Creio que a diferença entre o oleiro e muitas vezes o meu coração e o nosso coração é que esse oleiro, recebendo de Deus, ele obedeceu. E nós, muitas vezes, recebendo de Deus, nós continuamos sempre a pedir um pouco mais.